Bom, pessoal, voltei aqui para a segunda parte do vídeo, tá? E esse vídeo vai ser mais curto, eu prometo para vocês, vai ser bem mais curto. Bom, eu também tenho um tipo, então, especial de memória RAM, chamada memória ROM, tá? E a ROM, o significado de ROM é Read Only Memory. Ou, traduzindo, memória somente de leitura. Memória somente de leitura, tá? Aqui eu tenho vários tipos de memória ROM, tá bom? Vários tipos de memória ROM e todas elas são utilizadas atualmente. No entanto, é interessante a gente observar que elas foram desenvolvidas do ponto de vista histórico, elas foram surgindo do ponto de vista histórico. E na verdade, essa sigla ROM atualmente, né, Read Only Memory, memória somente de leitura, né, ela acaba ficando um pouco obsoleta, tá? Vocês vão perceber que ela vai ficando obsoleta, sendo que na verdade hoje não se fala mais em memória somente de leitura, fala em memória prioritariamente de leitura, ou seja, uma memória prioritariamente de leitura é uma memória que permite a leitura, obviamente, mas que também permite escrita, tá? Permite alteração. Bom, a primeira memória ROM é a memória ROM clássica, tá? E o nome para ela é a Mask ROM, tá? Esse mask aqui, né? Máscara, está no sentido de que essa memória ela é feita em fábrica, tá bom? Ela vamos dizer assim, desenvolvida em uma fábrica, em um local apropriado. E a Mask ROM, ela é desenvolvida tendo como base uma matriz, tá? Ou seja, uma memória original que replica o conteúdo armazenado, tá? Para várias outras memórias. Tá? Então, primeiro eu faço essa matriz e a partir dessa matriz eu crio cópias dessas matrizes, tá? E, bom, a memória ROM ela é programada de fábrica, ela não permite alteração, né? E ponto final, tá? Ela é assim. O segundo tipo de memória ROM é a PROM, PROM, ou Programmable Read-Only Memory, ou memória somente de leitura programável, tá? Então, a memória PROM é uma memória que eu adquiro, tá? Ela, tá? Em formato virgem, ou seja, eu não tenho nada ali gravado dentro dela. E através de um dispositivo especial, eu programo essa memória, ou seja, gravo algum conteúdo dentro dela. E esse conteúdo que foi gravado uma única vez vai ficar gravado dentro da memória PROM, tá? Eternamente. Então, eu não posso reprogramar aquilo que eu programei uma única vez, tá? Uma única vez. Vocês podem se perguntar, né? Ah, mas o momento que a memória ROM e a PROM surgiu foi muito próximo da outra, tá? E vocês podem se perguntar, mas a PROM é mais vantajosa. Só que o problema da PROM é que ela é ligeiramente mais cara que a ROM, tá bom? Ela é ligeiramente mais cara que a memória ROM, a Mask ROM, tá? E, no entanto, a Mask ROM, para produzir a matriz dela, para eu produzir a matriz dela, é extremamente caro, tá? Então, a Mask ROM, ela só tem, vamos dizer assim, o custo dela só é justificado se eu produzo ela realmente em massa. Se eu for programar, tá, dois, três chips apenas, então a memória PROM acaba sendo mais vantajosa, tá bom? O custo da PROM para pequenas quantidades acaba sendo menor do que a Mask ROM para pequenas quantidades também, tá? Bom, o terceiro tipo que nós temos é a EPROM. A
Erasable Programmable Read-Only Memory, tá? Memória somente de leitura, programável e apagável, tá? Bom, então significa que aquilo que eu escrevi na memória, na EPROM, aquilo que eu escrevi na EPROM, eu posso apagar. Eu posso apagar. No entanto, é importante a gente entender que quando eu vou apagar algo na EPROM, eu vou apagar todo o conteúdo que está armazenado lá. Então imaginem uma memória EPROM, por exemplo, de 1 megabyte. De 1 megabyte. Então, na hora que eu for apagar o conteúdo, eu vou apagar todo esse 1 megabyte. Tá? Eu não vou apagar apenas partes, né? Apenas uma célula, apenas ali uma palavra. Não, eu vou apagar todo o conteúdo dela. Tá? Todo o conteúdo. E como que esse conteúdo é apagado? Ele é apagado através de exposição de raios ultravioleta, tá? Ultravioleta. Então, eu pego essa memória, coloco dentro de um dispositivo especial, de uma máquina especial, e essa máquina ela vai expor essa memória a raios ultravioleta, e esses raios ultravioleta vão apagar o conteúdo que estava escrito ali, tá? Na apostila que eu estou disponibilizando para vocês, tem o link de um vídeo, né, que mostra o processo de como que uma EPROM é apagada, tá bom? Eu sugiro vocês assistirem lá para ficar bem claro para vocês. Por fim, nós temos aqui dois tipos de memória que são muito parecidos um com o outro, que é a EEPROM e a memória flash, tá? A famosa memória flash. EEPROM é Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, ou memória somente de leitura, programável e apagável eletricamente. Eletricamente, tá bom? Então, o que a gente tem aqui na EEPROM, tá? E a flash, porque eu já digo desde já que a flash é um tipo de EEPROM, tá? A memória flash é um tipo de EEPROM, tá? Elas são apagáveis ali, vamos dizer assim, em tempo de execução. Tá? Eu não preciso tirar a memória do computador para apagar o conteúdo que está escrito ali, tá bom? Eu posso apagar, tá? Diretamente ali do computador a nível elétrico, tá bom? Elétrico, tá? Bom, qual que é a diferença da EEPROM e da memória flash? A memória flash, ela vai permitir que eu apague, ela vai permitir não, na verdade, ela, entre aspas, ela tem uma limitação em relação à EEPROM, tá? Que ela vai permitir a escrita e o apagamento de dados a nível de bloco de dados, ou seja, eu vou ter que lidar ali com várias células, várias palavras ao mesmo tempo, e apagar várias células e palavras ao mesmo tempo. A EEPROM, não, ela permite que eu apague células individualmente. Tá bom? Então, a nível de célula, a nível de palavra, né? Então, dependendo do autor, tá? Ou seja, a EEPROM, ela é mais específica, tá bom? Ali do ponto de vista do dado que ela está lidando. No entanto, como a memória flash lida com blocos, bom, então escrevi aqui, né? Ela lida com blocos, ela acaba sendo mais rápida, tá? Que a EEPROM. Ela acaba sendo mais rápida que a EEPROM, tá? Pessoal, só tem um comentário, tá? Em relação à memória flash e a EEPROM, tá? O processo de escrita dos dados, à medida que eu vou escrevendo os dados, lendo não, tá? Mas à medida que eu vou escrevendo os dados, eu vou danificando fisicamente, tá? Um componente do transistor que está armazenando os dados ali, tá bom? Então, a memória flash, por exemplo, ela utiliza um único transistor, por bit armazenado, tá
bom? Existem alguns tipos de memória flash que utilizam um transistor a cada 3 bits, 2 ou 3 bits, tá? Então, assim, esse transistor, à medida que eu vou escrevendo os dados dentro dele, o que vai acontecendo? Eu vou danificando ali, tá, um componente físico do transistor, tá, uma peça dele, e à medida que eu vou fazendo isso várias e várias vezes, tá, esse transistor, com o tempo, ele vai ser danificado permanentemente e eu não posso mais, eu não vou poder mais nem ler e nem gravar dados da memória flash, tá? Então, o grande problema da memória flash e da EEPROM é que elas têm o tempo de vida útil contado, tá bom? Elas têm algo em torno aí de, vamos dizer assim, depende da memória, mas algo em torno aí de 100 mil gravações, tá? Possíveis de serem feitas, tá? Então, não é uma memória confiável a longuíssimo prazo, tá bom? Então, quando eu estou falando longuíssimo prazo também, são décadas, tá? Então, não é uma memória confiável para isso. E, bom, quando eu falo de memória flash, né, atualmente, então memória flash ela é implementada em SSDs, tá? Em pendrives, né, aquilo que nós chamamos de pendrive no Brasil, SD cards, tá? E até na memória RAM, ou melhor dizendo, né, na memória principal de smartphones, tá bom? Então nós temos aí várias utilizações para a memória flash para o tipo de memória ROM especial, né, memória flash, tá? Eu trouxe um vídeo para vocês também, então, do Gabriel Torres, né, conforme eu falei anteriormente, e nesse vídeo ele explica, né, de forma bem clara ali, de forma bem fácil de ser entendida, como que a memória flash funciona, tá bom? Eu sugiro todos assistirem o vídeo, né, e eu vou ficando por aqui, mas se vocês tiverem, novamente, se tiverem dúvida, algum problema em relação ao conteúdo, eu estou disponível lá no horário de atendimento ou por e-mail, tá bom? Então, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima semana.